Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando sobre a nossa nova obra, Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, que, modesta parte, está uma obra muito gostosa, muito bem preparada, com muito amor e carinho para todos vocês. E eu falava da tristeza que envolvia os discípulos, e isso é muito bem caracterizado aqui na aparição de Jesus a Cleófas e Tadeu na estrada da aldeia de Emaús, onde Jesus diz assim, e conversavam, aliás, os discípulos conversavam sobre os acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes disse, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignoras os fatos que nela aconteceram nesses dias? Ora, como se fosse assim, você não está sabendo do que aconteceu em Jerusalém? Você, por acaso, não passou lá? E ele lhe perguntou, quais? Disse-lhes, responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Você observa que eles estavam naquela esperança de que Jesus realmente iria salvá-los. E de repente acontece isso. Esse texto de Lucas, você pode conferir, está no 24, 13 a 32, retrata muito bem o clima que ficou envolvendo aqueles seguidores de Jesus. É verdade, aí ele diz assim, mas com tudo isso faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo e declararam que ele estava vivo. Então você vê mais ou menos essa colocação, e foram 12 aparições a Jesus, e elas, a última, foi lá em cima, e eles prepararam. E Jesus os preparou para que eles fossem ao Monte das Oliveiras. Ele diz aqui, em Lucas, em Atos 1, 4 a 12. Ele termina, e Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Caminho de um sábado, que isso é uma expressão judaica, que só pode se andar no máximo 1,5 km, mas não dá nem isso. Quando você está ali no Monte das Oliveiras, você vê que é só uma descidazinha e uma subida. E aí, a partir desse movimento, que foi a última aparição de Jesus, ele já os preparou para ir ao lugar de sempre, onde ele se encontrava. E aí, ali aconteceu um fenômeno que mudou a vida de todos os seguidores de Jesus. Todos aqueles que estavam deprimidos, cabisbaixos, se transformaram depois desse fenômeno. Porque o que nós chamamos de Pentecoste é uma palavra grega que significa 50 dias. E representam o que os judeus chamam de Shavuot, que vem o plural de Shavua, que é semana, significa semanas. É uma festa comemorada 7 semanas depois da Páscoa, portanto, 49 dias que os ocidentais arredondaram para 50. Daí Pentecostes para nós cristãos, Shavuot para os judeus. Os judeus chamam essa festa de Shavuot e eles comemoram essa festa com 2 significados. O primeiro é que eles comemoram a primeira colheita dos frutos de Israel. Os primeiros frutos de Israel surgem aí, 50 dias depois da Páscoa. E relembra-se também o recebimento da Torá por Moisés no Monte Horebe. E esta festa acontece entre os dias 6 e 7 do mês de Shivan, em hebraico, que coincide com o mês de abril ou maio,
no nosso calendário. Ora, segundo a história, Lucas, como narra em grego, ele chama de Pentecostes. E, na verdade, eu gostaria de dizer a você, porque muitos de nós temos ainda muito preconceito quando se fala sobre os fenômenos que aconteceram em Pentecostes. Que fenômeno foi esse? Jesus já havia prometido que eles iriam receber um Espírito de Deus, que quando eles passassem pelas dificuldades, como eu li lá em Mateus 10, na segunda parte do programa, eles iriam estar preparados para saberem e não se preocupar, porque o Espírito de Deus desceria sobre eles e eles iriam responder. Então, existem várias denominações para este fenômeno que nós podemos citar. Fenômeno espiritual, canal espiritual ou mediúnico, ou ainda chamar também de fenômeno mediúnico. Por quê? Porque todos se relacionam com o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Relembrando a você que aqui trata-se da volta de Jesus num fenômeno amplo e geral, descendo sobre todos eles para renovar as suas forças, para trazer dentro deles o equilíbrio. E eu gostaria de dizer a você que quando a gente fala esses termos diferentes, parece que nós somos considerados por muitos heréticos. Eu não estou aqui para destruir absolutamente a fé de ninguém. Continue na sua religião, meu irmão. Se você é cristão, de qualquer corrente religiosa, não importa. Agora, seja autêntico. Sirva ao seu semelhante como Jesus serviu aqueles que o procuravam, que é isso que ele quer de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A psicologia diz que tudo que é diferente parece não ser bom. Tudo que é novo parece não ser agradável, sobretudo quando a gente trata de questão religiosa. Parece que a gente está querendo destruir a religião de alguém e a fé. Não, continue na sua religião, mas não deixe de analisar que o fenômeno de Pentecostes, esse fenômeno desse canal mediúnico espiritual, mudou a vida dos discípulos, porque depois que aquele processo aconteceu, o próprio Pedro, que negou Jesus, que fugiu junto com os outros, ele saiu do cenáculo e foi pregar no templo que Jesus era o Messias. Quer dizer, todo o grupo se transformou, a partir dali eles deram, todos eles, a sua própria vida por Jesus. É um testemunho maravilhoso, mostrando que aquele fenômeno foi um marco entre o mundo espiritual e o mundo material. Entre aqueles que pareciam estar perdidos pela ausência de Jesus, recebendo dele de volta toda a reenergização que eles precisavam para ser úteis, divulgar, assumir a cristandade e a pureza da mensagem de Jesus, que é isso que nesse momento nós concitamos a você que nos assiste. Ressuscite, faça como Paulo, pergunte a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Fique com ele até o próximo programa, em muita paz.